Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Simone, hoje é uma noite ruim para mim, uma noite triste, uma noite que eu estou extremamente constrangido, por dois motivos. Pelo falecimento do Edson Soares, que foi motivo da nossa fala na semana passada, na terça-feira, aqui nessa casa, onde eu entendia e continuo achando que houve um certo descaso ou descuido por parte de uma profissional da UPA, de não ter atendido o Edson numa regulação o mais rápido possível. Essa situação eu liguei para o secretário de Saúde, Fleury. Ele me fez algumas colocações, algumas justificativas, e eu extremamente apreensivo, porque além de ser uma vida, é uma vida de uma pessoa do meu relacionamento de amizade, uma vida de uma pessoa que vive com a gente aqui a vida inteira. São 7 irmãos Soares. E eu trouxe para cá aquele meu pronunciamento da semana passada. Só que aquele pronunciamento fez com que o senhor prefeito não gostasse do mesmo, e é até normal ele não gostar. Eu até poderia respeitar isso daí. Agora, entre não gostar e desacatar, há uma diferença enorme. E eu quero mostrar para vocês, porque ele fez um áudio para mim. E como eu falei aquilo, foi como vereador, eu vou continuar falando com o vereador. Vou reduzir meu tempo, senhor presidente. É uma pena, não sei se os meus 10 minutos é suficiente para eu falar o que preciso. Mas eu pelo menos vou mostrar o que o prefeito falou e depois eu faço comentário no que der. Eu não vou, assim, falar como vereador, porque quando você me ligou ontem, você me chamou de Rafa. E essa era a questão estreita da amizade que a gente sempre teve. Eu fui autêntico com você da realidade, como era a situação. Já tinha conversado com familiares anteriormente, antes mesmo de você ter falado comigo. Não tira proveito disso, não. Achei que o senhor era melhor no discernimento. Achei que você era mais assim firme nas suas proposituras. O senhor é politiqueiro. O senhor é politiqueiro. O senhor conversou, o senhor falou para mim, diante de tudo que eu conversei com o senhor, da dificuldade que era, do caso que era, o senhor me agradeceu. Falar isso na sessão, da forma como o senhor falou, desmerecendo a equipe que está cuidando, que está tentando de todas as formas para cuidar dessa pessoa da melhor forma. O senhor não sabe nem o que é regulação. O que é regulação pro senhor? O senhor nunca trabalhou na saúde. O senhor nunca trabalhou na saúde. O senhor dá o berro aí da forma como o senhor quer na tribuna e depois vem afagar. Não é assim que funciona não, doutor. Não é assim que funciona. O senhor me agradeceu ontem e hoje apunhala a equipe que está tentando ajudar, mesmo sendo um caso crítico. Não foi o senhor que pediu primeiro, nem tem que pedir. Entrou lá, acabou. É regulação. O senhor sabe o que é regulação? Agora é o Estado. Pede para quem o senhor apoiou, mas nós continuamos tentando. Nós continuamos tentando. Viu? O senhor foi, desculpa, com todo o respeito que eu tenho pela família do senhor, mas o senhor foi medíocre nas palavras. O senhor foi desonesto da forma que agiu comigo de ontem para hoje.
essas foram as colocações do prefeito quando ele se dirigia a mim, e ele foi enfático em dizer no início da conversa dele que ele não estava se dirigindo ao vereador Paulo Mar, ao cidadão Paulo Mar, inclusive porque quando eu falei com ele, eu chamei de Rafa, em razão de, para mim, uma amizade que existia, de que eu conheço há muito tempo. Acredito que o meu mandato de vereador e os desentendimentos políticos que nós já tivemos na Câmara, eu nunca fiz nada para denegrir a imagem do prefeito, e principalmente da pessoa dele. Às vezes em que eu me dirigi ao Rafael Melo, fui prefeito. Eu nunca me dirigi ao Rafael Melo, cidadão. E ele, infelizmente, não teve o devido cuidado. Ele humilhou o vereador Paulo Mar, ele humilhou ainda sem razão ou sem motivo, porque o que nós queríamos era só que o Edson fosse bem atendido lá na UPA, nós queríamos só que o Edson fosse regulado lá na UPA. Nós não dirigimos a nossa palavra em momento algum. Quem já deve ter ouvido a mensagem na semana passada, quiserem podem ouvir de novo, porque ela está gravada. Eu nunca me dirigi à equipe da UPA, me dirigi sempre a uma pessoa. E quando eu cheguei aqui, que ele lhe telefonou, eu agradeci, ele disse que estaria ajudando. Eu falei, obrigado, prefeito. A família realmente agradece o senhor por isso. Nós ficamos contentes por esse motivo. Só que aí ele levou isso por outro lado totalmente diferente. Ele tentou, na verdade, diminuir o cidadão Paulo Mar, não foi nem o vereador, porque ele não se dirigiu a mim como vereador, o que eu lamento profundamente esta situação toda. Ele disse que se eu não sabia o que era regulação, eu até acho que eu não sabia mesmo, sabe, vereador Reilly? Mas quando você vai falar sobre algum assunto, você tem que procurar saber do que se trata. Então eu tomei conhecimento o que significa regulação. Da mesma forma que eu entendo que ele sabe o que é ser medíocre, o que é ser desonesto, o que é ser politiqueiro. Ele falou isso com consciência, ele sabia o que estava dizendo. Ele é um cara culto, é um homem estudado, ele é preparado, né? Ele é um funcionário público do Estado, é o prefeito de Ceres. E então, assim, essa situação foi feita maldosamente, foi feita propositalmente, prefeito. O senhor não precisava de baixar o seu nível dessa forma. O senhor foi deselegante. A minha vida é um livro aberto. Eu vivo aqui em Ceres há mais de 60 anos. Eu já fui governador do Laios, já ocupei vários cargos dentro da maçonaria, já fui juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Aí eu pergunto para quem é advogado, doutor Bernardo que está aqui, e os advogados que podem estar nos ouvindo, o Ministério Público que está nos ouvindo, será que uma pessoa que ocupa o cargo de juiz do Tribunal de Ética da OAB é uma pessoa desonesta? Foi o que ele falou para mim, e com uma situação que eu não entendi, porque a gente queria só que o Edson fosse cuidado, só que o Edson pudesse ser tratado, e o descaso foi tanto, demorou-se tanto tomar a providência, inclusive com relação à regulação, que ele só foi para Goiânia no final de semana. E o que aconteceu? O Edson morreu hoje, o Edson faleceu. E aí, será que essas pessoas, será que essa falta de atitude do prefeito de Ceres não pode ser responsabilizado, não teve culpa da sua consciência pelo Edson ter morrido? Porque se ele tivesse sido regulado a tempo, se ele tivesse sido encaminhado para Goiânia a tempo, isso poderia ter sido evitado. Acabei de ouvir agora o secretário da Casa, o vereador Gleidson, anunciar de repasse de recursos para o município de Ceres. Olha, gente, como é que eu tenho dinheiro, a Secretaria de Saúde está recebendo dinheiro, e aí eu deixo uma casa morrer? O senhor me dá uma parte, vereador? Pois não, vereador. Conhecimento, eu acho que todo tanto é pouco. Informação, todo tanto é pouco. Educação, todo tanto é pouco. Eu acho que nesse momento o prefeito foi infeliz, talvez a ausência de cuidados, talvez em uma conveniência, talvez até em um momento de descontração, entre outras coisas. Acho que ele foi infeliz, porque mesmo se a colocação de Vossa Excelência aqui não tenha sido justa a algum funcionário, servidor da saúde,
mas era ela legítima de alguém que tinha proximidade com o Edson. Então por isso e por outros tantos, que a informação sempre é necessária, como também a educação e a gentileza. Muito obrigado, Palomar. Eu que agradeço as suas colocações, e eu gostaria de estar complementando para dizer que, em momento algum, eu sequer mencionei o nome da pessoa. Eu só disse que tinha uma médica que estava de plantão e que ela falou para mim, a esposa do Edson e 2 filhos, de que ela não tinha tido tempo de fazer a regulação do Edson. Eu não mencionei nome de ninguém, nunca mencionei nome de pessoas nenhuma. Inclusive, quero fazer uma ressalva aqui: eu nunca mencionei que o SAMU tivesse alguma responsabilidade em relação a esse fato. Os médicos do SAMU, eu não falei com nenhum deles. O único médico que eu conversei foi o Dr. Luiz Gonzaga, que confirmou aqui na Câmara Municipal de Séries que a situação do Edson era grave. Só isso. Ele fez aquilo que um médico teria que fazer. A moça que deixou de atender, eu posso até relevar, senhor presidente, senhores vereadores, porque ela é principiante na medicina. Ela está começando, está dando seus primeiros passos. O erro que ela não pode voltar a cometer é que, se ela tiver que fazer a regulação de uma outra pessoa, que faça o mais rápido possível. Não se pode usar a justificativa de que eu tenho que fazer exame disso, tenho que fazer exame daquilo. O cara chegou lá infartado. Ou será que quando a pessoa chega infartado é preciso estar fazendo muito exame para saber que a situação dele é grave? Acho que não. Então meu tempo é pequeno, eu agradeço o espaço que já está sendo superado, eu volto a falar sobre isso, mas eu lamento profundamente essa questão de desonesto. É o que mais fere, que você pode procurar, onde você vai encontrar alguma coisa que fala que o Palomar é desonesto. Essa desonestidade vem falar que minha família não. Você acha que se você está ferindo a mim, você não está ferindo a minha família? Eu tenho 4 netas, prefeito, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 advogados e um dentista, tenho uma esposa que tem 2 cursos superiores. O senhor acha que eles estão acreditando no que o senhor está falando, querer passar mel na cabeça de cada um, afagar o senhor? Eu não afaguei o senhor, não. Eu agradeci o senhor quando o senhor disse que iria ajudar. Eu realmente te agradeci, porque eu pensei que eu estava tratando com um cidadão que realmente estava tendo o devido cuidado. Infelizmente não aconteceu. Lamento, senhor Soares, os 6 que ficaram vivos, mas faltou empenho do município de Séries para que de repente a vida do Edson pudesse ser prolongada em razão dessa situação, em razão de dinheiro, quando o município tem dinheiro para cuidar dos seus. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Quero pedir desculpa aos senhores vereadores e à comunidade ceresina. Isso não faz parte do meu feitio. Eu sou um homem do bem, de um coração maior do que o meu, que tem 110 quilos. Obrigado.